Prezado irmão, prezados amigos, muito obrigado. Muito obrigado por ter a paciência de me ouvir. Obrigado, Carlos, por me abrir essa plataforma para que eu possa compartilhar aquilo que eu sei e aquilo que eu gosto de falar. Eu adoro falar sobre essa ciência e sobre a situação planetária que estamos vivendo agora, porque estão totalmente conectados, como espero durante essa interação provar para vocês. Eu vou tentar ser o mais conciso, claro, seguindo as suas perguntas. E me perdoe, meu irmão, se a algum momento eu pular de um ponto para outro, eu não quero causar nenhuma confusão, ou se eu não responder alguma das suas perguntas completamente, sinta-se totalmente à vontade para reestruturar a pergunta que eu com prazer responderei. Eu não estou de nenhum modo tentando ser evasivo, nem esconder nenhuma informação, porque a minha missão aqui é revelar o que tem que ser revelado, tá bom? E também, me perdoem, sim, alguns momentos eu dei uma pausa mais longa durante essa transmissão, porque como o irmão Carlos, que canaliza, sabe, é um processo muito complexo, porque às vezes a gente recebe uma imagem na consciência e temos que, em segundos, traduzir aquela mensagem em 100, 200 palavras. E, de novo, é um processo complexo e tentar traduzir a informação que nos chega. Porque agora, no momento que eu estou falando com vocês, eu estou literalmente canalizando do meu eu superior. Tá bom? Então, eu espero que as minhas respostas sejam pertinentes e que esclareça, ajude cada um de vocês que está nos ouvindo a subir mais um degrau nesse nível de conhecimento, esclarecer coisas que eram escondidas até agora. Irmão Carlos, você falou uma palavra-chave no início da sua pergunta, a palavra desmistificar. E o que é desmistificar? É revelar. E você sabe por quê levamos tanto tempo aparentemente escondendo segredos para serem revelados à humanidade nesse momento crítico? Tentem adivinhar, meus queridos irmãos, ouvintes que estão agora ouvindo essa transmissão. Parece que levou muito tempo, porque somente agora, nesse exato momento, a energia está favorável pelo alinhamento energético de nosso cosmos, de nossa realidade tridimensional. E isso não é religião, isso é ciência cósmica, o que alguns de nós chamamos de metafísica. Esteja certo de que várias civilizações passaram pelo que estamos passando agora e conseguiram dar o salto evolutivo, que é um presente, que já está aqui, não precisamos buscar. E isso pode lhe parecer loucura, mas eles estão vindo do futuro para nos guiar, para que não cometamos erros que já cometemos em Lemúria e em Atlântida. Se falou muito do ano de 2012, do calendário azteca, e o ano de 2012 foi realmente o catalista dessa nova energia que muitos mestres realmente iluminados, ou os Illuminatis verdadeiros como chama, preveram. Isso estava sendo previsto há centenas de anos. Então, na parte de ritualismo, de segredos, a maçonaria, sim, teve que esconder rituais. Mas no fundo, irmão, rituais não importam para os iluminados. O que realmente importa é a intenção por trás desses rituais. Quando você realiza a verdade maravilhosa, o grande segredo por trás de toda a espiritualidade, metafísica ou a ciência cósmica universal, você não precisa de rituais para chegar ao Criador, porque você vai descobrir que ele sempre esteve dentro de você. E eu vou provar que Jesus, o grande avatar desse planeta, falou a mesma coisa.
Você acha que os grandes líderes da Igreja Católica não escondem certos rituais que só são revelados quando um padre atinge os níveis superiores na hierarquia? Pense nisso para o contexto do que eu vou revelar a seguir. Ocultismo. O que significa? Ocultismo significa aquilo que está oculto dos olhos daqueles que ainda não têm a maturidade de ver, ouvir e compreender, de uma forma neutra, sem preconcepções, sem nenhum tipo de discriminação. Os cabalistas hebreus ocultam os grandes segredos da Cabala. Os xamãs nativos ocultam os grandes segredos do xamanismo. Os mestres budistas e yogis ensinam esses segredos que estou lhe revelando para poucos, de lábios a ouvidos. Jesus, o nosso avatar, só teve 12 discípulos. Então podemos dizer que Jesus foi um ocultista, com todo respeito. Os escolares, por exemplo, ocultam os grandes segredos da ciência, da tecnologia e da medicina. Os políticos não revelam o que decidem em suas reuniões secretas. Então, você ainda acha que só os maçons e Illuminatis verdadeiros são os únicos que tiveram que ocultar segredos? Aí eu digo uma frase: abra seus olhos, desperte. Sociedades secretas como os maçons tiveram sempre que operar underground. Por um motivo. Espero que vocês compreendam e nos perdoem. Operamos no anonimato, pois fomos perseguidos pelos draconianos que desejam manter a humanidade sob controle. Nós não queremos outra inquisição, outra caça às bruxas, outro holocausto, nos quais nós e nossas famílias seríamos perseguidos, julgados e mortos, como foi o próprio Jesus, pelo seu próprio povo, baixo a influência satânica do Império Romano. Não queremos ser mortos como foi o povo judeu, discriminado na Alemanha nazista, pois os draconianos convenceram toda a Europa que os judeus eram os culpados por tudo de ruim que acontecia. Se você que está me ouvindo, estivesse vivendo na época da Segunda Guerra Mundial, ou até eu mesmo, talvez gritaríamos: morte aos judeus. Se você estivesse vivendo agora na Terra Santa de 2000 anos atrás, talvez gritaria: morte ao falso profeta. E da mesma maneira foram tratadas, e são tratadas as sociedades secretas, como os maçons, Rosacruzes, e alguns mestres yogis e seus seguidores, tais como Sai Baba, Maharishi Mahesh Yogi. Fomos e somos perseguidos, sim, porque queremos livrar a humanidade da prisão psicológica, da prisão espiritual. E por isso os draconianos fazem de tudo para que nós, os Illuminati verdadeiros, sejamos vistos como seus inimigos, inimigos do povo. Novamente, divida e conquiste. Mas temos uma notícia muito boa. Nessa nova energia que está se configurando, tudo será revelado, não se preocupem. Como eu e meu irmão Carlos estamos fazendo agora. Como muitos iluminados estão fazendo nesse período em que um vírus inventado de uma gripe está pondo o mundo de joelhos na frequência do medo. Uma última tentativa do cabal de manter a humanidade escravizada. Não pode haver mais pedra sobre pedra. Agora acabou o medo. Pois alcançamos a massa crítica. Sim, já alcançamos a tão falada massa crítica que muitos místicos esperavam. E eu tenho certeza que aqueles que assistem seus vídeos, meu irmão, e vídeos de outros seres que desejam um futuro melhor para a humanidade, finalmente abrirão os olhos e verão a verdade. A verdade crua e dura da tridimensionalidade atual, e por milênios no passado, é que nossa humanidade tem sido usada como escravos. De novo, o conceito de divida e conquiste. Desculpe se sou repetitivo, mas os Anunnakis, os que a gente chama dos extraterrestres ruins, os draconianos, eles vieram aqui para criar, fizeram uma manipulação genética, criaram um ser humano
tiveram batalhas sérias com os pleiadianos, que são realmente aqueles que tentam nos ajudar nesse caminho de evolução. E eles conseguiram mudar o DNA para criar uma raça escrava, para minar ouro para eles, para levarem para... por motivos não nem financeiros. O ouro para eles representa outra coisa que no futuro podemos discutir. Mas a história é essa. Os Anunnakis usaram a raça humana e continuam usando. Eles estão aqui, disfarçados, em corpos físicos humanos, até como todos vocês já sabem, por outras pessoas, pelo irmão Carlos mesmo. Então é muito importante tomar isso em consideração. Tá bom? Olá, amado Wellington. Muito obrigado aí por sua atenção em responder minhas perguntas e também trazer muitas informações para a gente desmistificar, assim, realmente muitas ideias, teorias, entre outras coisas, né, sobre esses temas que realmente são necessários para toda a humanidade sair do ocultismo. Eu vou fazer um adendo a cada áudio que você me passou. Se eu não me engano, você me passou uns 6, 7 áudios, e cada áudio, não sei se todos ou não, eu vou fazer um adendo, tentarei ser mais sucinto possível, apesar que eu me inspiro, então eu preciso falar com o meu coração sente e o que minha consciência traz, certo? Você mencionou nesse primeiro áudio sobre o ocultismo, né? Que esses segredos que são guardados. Eu vou falar a minha humilde opinião, como eu disse, que o meu coração sente. Em minha humilde opinião, o ocultismo, como até o presidente Kennedy, há algumas décadas atrás, falou que naquele país, né, onde ele assumia o governo, não teria mais grupos ocultistas, porque a verdade tinha que imperar perante todas as coisas. E você mencionou a questão de Cristo. Não estou dizendo que você esteja errado. Como eu disse, estou apenas seguindo o meu coração. Cristo, sim, teve 12 discípulos, mas com o intuito de que eles pudessem passar a palavra adiante. E, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele andou com multidões de pessoas o seguindo. E quem quisesse saber esses segredos da vida, né, do nosso Pai Criador, ele apresentava e dizia toda a verdade. Claro, ele sempre falou em parábolas, mas isto ele fez por um motivo maior, para que fazer as pessoas se conscientizarem dentro de seus próprios corações, de suas próprias consciências, e conseguissem distinguir o bem e o mal, ou a verdade da ilusão. Uma coisa você disse também neste áudio anterior, amado irmão, e eu digo amado irmão porque todos nós somos irmãos, certo? Inclusive galácticos não benevolentes também são nossos irmãos, mesmo que eu não concorde com as suas atitudes maléficas, certo? Mas todos nós somos filhos do mesmo Pai, como Cristo disse. Então, você também mencionou que, por exemplo, poderíamos chegar naquele momento onde Cristo estava ali diante de todo o povo e acabar escolhendo Barrabás para ser solto e não Cristo. Aí vai de uma essência interior que nós temos dentro de nós. Sim, já tivemos existências aqui na Terra que erramos, cometemos erros, que não chegamos a uma luz da consciência dentro de nós para distinguirmos os nossos atos, certo? Mas temos uma essência, no meu caso, arcangélica, que me faz sempre pender para o lado positivo, o lado da luz, do amor, do bem. Na época de Cristo, eu estive entre eles, mas não como aquele que iria soltar Barrabás. Inclusive, na época, quando ele estava na cruz, eu estava acima, olhando, eu e mais outros irmãos de luz,
vendo tudo que isso estava acontecendo e, de certa forma, sofrendo ao mesmo tempo por suas dores e aquele sacrifício que ele estava realizando. Sim, concordo com você sobre os judeus, concordo que há, de certa forma, um karma, onde as pessoas, as almas que praticam algo, de certa forma, negativo, depois acabam sendo perseguidas. Mas eu, por exemplo, como você até falou no primeiro vídeo, né, que eu tenho um canal que eu trabalho também com desafios, né, acabo desafiando realmente esta dualidade, né? Eu não tenho medo desses draconianos, Anunnakis, porque eu tenho confiança no amor e na luz e no meu trabalho que eu tenho que realizar. Então jamais eu deixaria de falar a verdade ou me ocultaria, tanto para proteger minha família, porque eu sei que não existe morte, e como para me proteger. Por isso eu chego e falo a verdade e passo o que o meu coração e minha consciência superior me diz para passar adiante as pessoas. E sim, muitas vezes eu os enfrento e muitas vezes eu falo verdades que são duras, até para as pessoas que me seguem, mas principalmente para eles que estão perdendo esta batalha e sabem que o tempo deles está acabando. Então, amado irmão, uma outra coisa sobre o primeiro áudio, para concluir, para não ficar muito longo, certo? Gostaria de falar mais, mas vou tentar ser mais sucinto possível. Os Anunnakis, ou os draconianos, não criaram os seres humanos. Isto vem dos sumérios, vem do livro perdido de Enki, repassado por um dos maçons, que é o Zecharia Sitchin. Entendemos que se os Anunnakis, ou os draconianos, os reptilianos, passaram essas informações aos sumérios, com certeza eles, vamos dizer, falaram falsas verdades em muitos pontos. Não digo todos, mas muitas falsas verdades para iludir também os sumérios e a partir disso, com esses relatos, fossem repassados para toda a humanidade até chegar na atualidade atual e acharmos que fomos constituídos, né, criados por esses seres. Os humanos foram criados por esses seres e isto não é verdade, isso apenas são estudos. E nós não podemos acreditar em estudos ou livros que são relatados aqui de forma literal, né? Acreditar piamente nesses relatos de povos antigos que adoravam deuses, né? Então, assim, o que eu digo a você, o homem, o ser humano físico, não foi criado geneticamente pelos extraterrestres Anunnakis ou reptilianos. Isto não ocorreu. Ocorreu sim uma manipulação genética após, onde nós caímos e fomos divididos, como você até vai dizer no futuro, sobre esta dualidade. Então eles tiraram o nosso DNA em potencial, com 12 filamentos, 12 fitas, e tiraram este poder divino que havia dentro de nós. Ao mesmo tempo, em época de Lemúria, Atlântida, né, entre outras, quando eles chegaram na Terra, nós já existíamos. Além disso, nós já existíamos há milhões e milhões de anos, e não há 490 ou 50 mil anos, que foi quando os Anunnakis chegaram na Terra, conforme esses relatos das escrituras sumérias. Nós já existíamos desde a época dos dinossauros. Já havia homens da caverna desenhando, não sabiam se expressar direito, não tinham ainda o poder da voz. Mas ao mesmo tempo também não somos seguidos do macaco, conforme a ciência diz, porque houve sim um boom mental. Então até hoje existem os macacos, mas eles não conseguem falar como nós, entendeu? Entre outros aspectos do ser humano tem. Então sim, tivemos Homo erectus, Homo sapiens, homens das cavernas, entre outras coisas. Nós já havíamos sido constituídos, mas eu isto neste plano 3D, porque no plano quinta dimensional, nós já existíamos com, vamos dizer, todas as faculdades psíquicas já aguçadas e livres, né, como nós tínhamos.
E nesta época, quando a Terra aterrou-se à terceira dimensão, que foi através da chegada desses seres fugitivos, que os próprios draconianos Anunnakis eram fugitivos das suas próprias terras por causa das batalhas de Órion, entre outros lugares, quando eles chegaram, nós já existíamos. E nós vivíamos em uma quinta dimensão mais consciente, porque nós chegamos aqui para vivenciar realmente a semifisicalidade. Disse que não ia prolongar, né? Já estou falando demais. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer, resumidamente, podemos falar sobre esse assunto depois. Então foram eles que causaram esta limitação, certo? Podaram o nosso livre-arbítrio em si, e daí a Terra, através primeiramente dos seres que aqui viviam, começaram a se dividir em grupos, né? Como você falou, divida e conquiste, se dividir, e com isso a vibração da Terra começou a diminuir, e assim a Terra aterrou-se por causa de tantas coisas maléficas que foram feitas por aqueles seres que entraram em uma guerra contra eles, algo que não deveria ter feito, certo? Então esta batalha inicial, quando eles chegaram, foi o que fez a vibração da Terra cair e aterrar-se à terceira dimensão, e daí, como você disse, teve batalhas também com pleiadianos, entre outros, felinos também, entre outros grupos galácticos, mas que esses grupos benevolentes da luz deixaram com que eles ficassem aqui, porque senão, naquela época, eles iriam destruir o planeta. Então, por benevolência, por amor ao próprio planeta Terra, a Mãe Gaia, acabaram deixando com que ficassem aqui e fizeram um acordo para que, vamos dizer assim, não manipulassem assim de uma forma literal, mas sim que pudessem deixar com que os humanos tivessem um livre-arbítrio para poder evoluir ou ficarem aprisionados através dos planos mentais que são implantados por eles. Mas isso está acabando. Mas depois a gente vem em outro tempo, a gente fala um pouco mais sobre isso, certo? A grande questão é, os Anunnakis, os reptilianos, não criaram os seres humanos. Quem criou os seres humanos foram uns seres angélicos, devas, certo? Positivos, através da força divina que há dentro de nós. Nós criamos todo o planeta Terra, toda a mãe natureza, e eu participei dessa criação. Então eu posso dizer com certeza que não foram os Anunnakis que criaram os seres humanos, tá? Vamos agora ao seu próximo áudio, para que depois eu possa vir aqui fazer um adendo. Peço desculpas por a demora, 11 minutos e pouco, 12 minutos, para poder fazer esse adendo em meio ao sua busca de apresentar para nós essas verdades ocultadas, tá bom? Muito obrigado por enquanto. Vamos a seguir. E as teorias implantadas, que você sabiamente menciona, meu querido irmão, têm um único objetivo: fazer o ser humano pensar que ele não possui nenhum poder e é dependente, que precisa tirar do outro para ter mais, que precisa lutar pela sobrevivência. Meu irmão, Jesus disse, a verdade vos libertará, não é? Mas temos aquela frase em português que diz, a verdade dói. E muitos ainda não estão totalmente preparados, ou estão nesse momento se preparando para ouvir a verdade. Isso pode ser até refletido no comentário sobre esse vídeo, sobre o que estou falando agora. Infelizmente, pode acontecer que alguns de seus ouvintes podem ainda pensar que eu sou um conspirador, um enganador, trabalhando no lado negro, aqui tentando enganar vocês de alguma maneira. E compreendo esse pensamento com toda a compaixão, pois a raça humana está programada para ser condicional, para ter medo do novo, para ser parcial e julgar antes de conhecer. Julgar negativamente qualquer coisa que não se conforme com sua programação social, religiosa e política. Sim, perdoem minha sinceridade, meus irmãos, mas mesmo as organizações religiosas que vocês idolatram tanto são uma forma de manipulação controlada pelos draconianos. Você vê o que acontece no mundo?
Pessoas que matam centenas em um atentado terrorista em nome de sua fé insana. Pessoas que entregam todos os seus bens a um pastor ou bispo manipulador. Pessoas que invadem e destroem um centro umbandista, por exemplo, como um bando de loucos, de bárbaros, dizendo estar fazendo essas coisas em nome de Deus? Será que essas pessoas estão realmente adorando a um Deus? Pensem nisso. Então, irmão, temos que concordar que teorias não são implantadas somente pelo que vocês consideram um lado negro da maçonaria, que sim existe, não estou negando, existe a maçonaria negra, que nós estamos destruindo. Não estou dizendo que não, mas os manipuladores também estão infiltrados entre seus líderes religiosos, científicos, políticos e pseudo-espirituais. Abra seus olhos. O pior inimigo é aquele que não podemos ver. Você concorda? Aquele que se passa até por alguém ou alguma instituição que pretende ter a intenção de ajudar, quando de verdade participam do plano negativo de manter a humanidade baixo controle. Toda teoria que diz que você é melhor ou pior que alguém é uma teoria de controle, de separação. Toda teoria que diz que minha religião, ou meu ponto de vista, o meu partido político é o único certo, é uma forma de controle, de separação, ponto final. Não existe múltipla escolha. Existe o bem e o mal, a liberdade ou a escravidão. Então, o lado negro da maçonaria, por exemplo, e os pseudo-iluminatis tiram vantagem dessa fraqueza do cérebro reptiliano humano, tiram vantagem de sua fraqueza, de sua ignorância. E eu não quero ofender a ninguém, ignorância simplesmente significa falta de conhecimento. Porém, e isso é muito importante termos a humildade de reconhecer e compreender, pois aí começa a liberação humana. Temos que entender esse conceito super importante agora, preste atenção. As sociedades secretas malignas simplesmente refletem a consciência escrava de cada um de nós. Só existem senhores escravos, terrestres e extraterrestres, enquanto existir pessoas com a mentalidade escrava. Eu sei que essa frase pode ser até ofensiva para alguns, a frase famosa a seguir, mas é bem certa. A frase que diz, cada povo tem o governo que merece. Então, você, quando assiste seu canal de TV, quando lê seus jornais, quando ouvem pseudocientistas e pseudo-religiosos que dizem que você não tem nenhum poder mesmo contra um vírus, a gripe, se você está consentindo com eles em ser enganado, você está sendo enganado, você está sendo hipnotizado, você está dando poder ao lá fora, ao invés do seu eu superior, da maior força do universo que é Deus em você. Me desculpem a sinceridade, mas creio que vocês querem todos os pontos de vista revelados, certo? Vocês querem a verdade? Vocês querem os segredos? Espero que vocês sejam fortes suficientes para receber esse presente da Aliança Galáctica, porque vocês estão contribuindo sem querer para o lado negro toda vez que vocês se entregam ao medo, à dúvida, à ideia de ser melhor ou pior que outros, à discriminação, ao ódio, ao rancor. Por que você acha que nossos irmãos extraterrestres, que estão milhões de anos à nossa frente em evolução, eu estou falando dos bons, ainda não tiveram a permissão divina de pisar na Terra e revelar suas intenções pacíficas? Você não sabe? Eu sei. E te respondo agora. Porque a maioria da humanidade hoje entraria em pânico e tentaria até matar estes seres. Julgariam antes de conhecer, num comportamento reptiliano de medo. Então, meus irmãos, o buraco do coelho é muito mais profundo do que só uma organizaçãozinha, tal como a maçonaria, tentando manipular o mundo. Ela é parte, mas não é a única. O amado irmão também menciona a ponta da pirâmide. A pirâmide existe em todos os aspectos da sociedade humana, é por isso que ela é um símbolo tão metafísico, um símbolo em quase todas
as ciências metafísicas, na geometria sagrada, a pirâmide também representa o número 3, a trindade. A pirâmide existe na religião que você segue. O Papa, um pastor e suas hierarquias dentro da igreja, bispos, arcebispos, são exemplos de uma pirâmide, não são? Essa pirâmide existe na política, que vai de vereadores, deputados, até o presidente da República, que está no topo. Essa pirâmide existe no militarismo e nas finanças. Essa pirâmide existe até na sua família, se você observar. Tem os patriarcas, um casal, eles têm filhos, é o segundo nível da pirâmide, tem netos e chega até essa pirâmide aos bisnetos, na maioria dos casos. Essa pirâmide existe nas suas escolas e universidades. Então, o problema não é uma pirâmide hierárquica, porque ela faz funcionar a realidade tridimensional e existe em todos os aspectos. Agora, irmãos, prestem atenção. Existem sim duas pirâmides. A pirâmide da manipulação e a pirâmide da aliança universal. Existe a pirâmide bélica, industrial, financeira e a pirâmide realmente espiritual, se queremos usar esse termo. Na maçonaria, a pirâmide básica é composta pelos graus de aprendiz, companheiro e mestre maçom. A pirâmide espiritual é composta de mestres e discípulos em vários níveis de evolução de consciência, como numa escola. E o que essa pirâmide realmente deveria representar, simbólica e praticamente? O que você acha que ela representa? Pense por si mesmo. A pirâmide verdadeira, benigna, é composta por aqueles que estão acima, ajudando a elevar os que estão se percebendo abaixo. Na pirâmide do cristianismo verdadeiro, Jesus, por exemplo, está no topo. Seus discípulos diretos são o segundo nível, e todo cristão verdadeiro está na base. Mas, na verdadeira pirâmide espiritual, o mestre verdadeiro só tem uma única intenção, eu lhes juro, trazer aqueles que estão na base para o topo. Você se acha um cristão? Então, como você interpretaria a frase de seu mestre que diz: aquele que crê em mim fará as coisas que faço, e coisas ainda maiores fará? Que humildade, não é, meus irmãos? O grande mestre, o grande avatar do Ocidente, disse que todos nós temos o potencial latente de ser como ele, e sermos ainda maiores que ele. E um mestre verdadeiro tem só um objetivo: ensinar seus discípulos a tornarem-se mestres. Ponto final. Só isso. Nada mais. Não queremos seguidores, não queremos idolatria, nada disso. Isso é do outro lado da força. E falando ainda na Bíblia, como você, meu irmão cristão, interpreta a frase do Salmo 82, versículo 6, que diz: eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Agora, se eu te digo, baseado nas Escrituras Sagradas, que eu, por exemplo, a pessoa que vos fala, sou o Deus da minha realidade, você gritará blasfêmia. Como gritaram quando nosso mestre pisou na terra? Vocês escolheram salvar Barrabás da sua crucificação e mandaram matar Jesus porque ele disse a verdade. E hoje? Qual será a sua escolha? Barrabás, o lado negro? Ou a representação de Jesus, o Deus dentro de você? Você ressente aqueles que estão no topo da pirâmide espiritual? Por que então não seguir os ensinamentos de seu mestre, subir a escada de Jacó, se posicionar no topo da pirâmide? Nada nem ninguém lhe impede. Você tem o livre-arbítrio. Você não precisa da maçonaria, da Rosa Cruz, da yoga, de nada. Nós estamos em uma nova energia em que você tem a liberdade total de escolher o seu lado e subir o quão rápido você quiser. Você sabe por que existe conhecimento e segredos ocultos? Porque a maioria de vocês, até agora, não estavam preparados para ouvir.
Infelizmente, a maioria das pessoas prefere acreditar num canal de TV manipulador ou nos seus líderes políticos ou religiosos do que acreditar não em mim. Eu não sou nada para você, mas acreditar nos grandes mestres que estão nos ensinando essa ciência há milênios. E falando agora da pirâmide escura, meu irmão, que você mencionou, que controla um poder financeiro, com certeza, mais do que até você mencionou, muito mais riqueza, não é? Mas eles não controlam só o dinheiro, eles controlam os segredos da tecnologia do futuro, que poderia estar sendo usado agora para o bem da humanidade, hoje para salvar vidas, eliminar o uso de energia fóssil, eliminar todas as doenças que lhes afligem. Se todos os avanços tecnológicos que existem fossem revelados, meu irmão, não haveria nem fome, nem doenças nesse planeta, não haveria sofrimento. E esse é parte do plano da aliança, depois que revelar, expor esses manipuladores, exigir a abertura desses arquivos, dessas patentes secretas que estão sendo escondidas. Sabe, chega desse sofrimento, dessa manipulação, nós podíamos estar em veículos que voam no ar, nos movendo neles, poderíamos curar qualquer tipo de doença, eu estou falando de um aneurisma, de um câncer, de qualquer doença séria que você pode imaginar, existe cura por meios naturais, por meios energéticos. Então vamos lá, amado irmão, mais um acréscimo ao que você está dizendo, que concordo. Sim, não estou discordando de você sobre o que você está dizendo. Não pense dessa forma, tá? Mas eu queria acrescentar, porque isso pode ajudar muitas pessoas sobre esses temas que nós estamos falando. Vamos falar agora sobre as pirâmides, como você falou, que faz parte da geometria sagrada. Eu já venho aqui de antemão dizendo que a pirâmide só foi construída através de quando os seres divinos, que somos nós, sim, somos deuses, desceram e se afastaram da fonte. Se afastaram da fonte. E por isso criamos, de certa forma, uma pirâmide natural de crescimento. Quanto mais afastado da fonte, estamos subdivididos em mônadas. Estamos subdivididos porque a nossa essência é muito maior. A nossa essência em si é o próprio Pai Criador, a fonte da criação, a consciência universal. Por isso Cristo disse, vós sois deuses. Mas para alcançar o Pai precisa evoluir, encontrar Deus dentro de você. E isto é através do amor. É através do sentimento com que nós fomos criados. E a partir do momento que nós descemos para dimensões inferiores, mais afastadas da fonte, se tornamos esta pirâmide, que é apenas uma simbologia que foi criada pelas mentes inferiores para poder entender como é chegar novamente até a casa, o coração do Pai. Mas, como o Pai ele é muito inteligente, né? Em tudo que nós vemos de grandiosidade, de preciosidade, está o círculo, que é o que realmente Cristo veio aqui nos ensinar. Quando nós olhamos nosso Sol, nós vemos um círculo onde não tem cantos. Se falarmos do Sol central, da fonte, também é um círculo, não há cantos. Não há mais e nem menos. E Cristo veio aqui nos ensinar sobre isso. Ninguém é mais nem menos. Somos filhos do mesmo Pai. E amai, inclusive, seus inimigos. Porque por mais que eles não saibam o que fazem, também são seus irmãos e também fazem parte de ti mesmo. Por isso somos um e unidade. Quando nos tornamos unicidade com o Criador, não há lados, não há hierarquias. Como você disse, do Papa, ou até a própria questão da família, ter o pai, ter a mãe, ter o filho, ter o tio, o neto. Mas se você for pensar de uma outra forma, pensemos, no fundo, né, dentro desta dualidade, né, como estamos mencionando muito aqui, somos vítimas de vítimas. E
somos versões melhoradas até que os nossos pais em si, se nós aprendemos com o que eles nos ensinam, quando eles estão, sim, em amor, e podemos até superar seus próprios conhecimentos. E a mesma coisa que você disse sobre o que Cristo falou, que nós podemos ser como Ele e ainda fazer feitos maiores que Ele. Entenda que não há uma hierarquia nos conceitos que nosso amado irmão Cristo veio nos dizer. Ele nos disse que sim, não devemos ter lados e devemos viver no centro. E o centro é o núcleo. O núcleo até de um átomo é um círculo. Não tem lados. Os elementos da natureza não têm lados. Esses lados, até o próprio planeta Terra, como dizem às vezes que o planeta poderia ser plano, até a Terra é, pelas leis universais, dentro destas dimensões mais físicas que vivemos, não há lados, há um círculo, certo? Que é o centro, onde nós nos concentramos, inclusive. Então, cada centro que nós elevamos, nós encontramos realmente a fonte da criação, que não há cantos, é como o universo, os multiversos, não há cantos. Tudo é feito através do próprio corpo do Pai que nós estamos. Não vou prolongar mais agora, vamos lá ao próximo áudio. O prezado irmão também menciona sabiamente os graus da maçonaria, até o grau 33, que é o grau dos Illuminati. E o que esses graus realmente representam na Loja Branca é a evolução da consciência. Estamos falando de dimensões superiores, acima da terceira dimensão. Na metafísica antiga, incluindo a hindu, os 33 degraus representam a espinha dorsal, a coluna e a ascensão. Preste atenção, isso é uma revelação, a ascensão espiritual, nesses 33 degraus, significa a subida do chamado Kundalini, ou fogo sagrado da base da espinha, até as glândulas pineal e pituitária. Tudo isso é simbolismo. É, vamos dizer, a verdade oculta em símbolos para que os, diríamos, profanos, que são basicamente o lado negro, não pudessem destruir esse conhecimento que era passado de lábio a ouvido. Tudo isso sobre ascender os 33 graus é simbólico da jornada de crescimento ou evolução da consciência humana. Esse é um dos segredos maçons, se vocês querem saber. Mas tudo foi muito bem escondido em símbolos para manter a verdade protegida dos olhos do profano. Quando o irmão pergunta a grande questão, e é uma questão talvez a mais importante que eu agradeço por você perguntar, que Deus nós adoramos? Bem, não adoramos nenhum Deus criado com características humanas. Com certeza não. Adoramos o Deus da guerra dos antigos hebreus, que comandava o povo a invadir, pilhar, matar, estuprar. Por quê? Porque nós reconhecemos a divindade dentro de cada um. O eu sou. Jesus disse que aquele que vê a mim vê o Pai. E de novo, os salmos dizem, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Então, espero que essa informação que estou revelando, como nunca foi revelada tão claramente, responda a sua pergunta. Subimos os degraus, sim, todos nós, não somente os maçons. Esse é o destino do ser humano na evolução. E no final, qual Deus adoramos? De novo, todo ser humano evoluído, todas as raças evoluídas adoram o Deus dentro de cada um. Então, se eu adoro o Deus dentro de você, eu nunca te faria mal, eu nunca te manipularia. Eu acho que o significado da palavra namastê é o Deus em mim saúda o Deus dentro de você. Imagina se toda a sociedade humana vivesse essa filosofia. Não iriam ter guerras, não iria ter divergências políticas, religiosas, filosóficas. Toda essa palhaçada acabaria da noite para o dia. De novo, vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo.
Então, alguns poderiam estar esperando eu dizer, nós adoramos Pan, nós adoramos o bafômetro, Lucifer. Não, meu irmão, vocês estão sendo enganados. Existem sim pessoas que praticam por medo, por ignorância, acha que tem que pegar um poder maligno para controlar os outros. Mas um verdadeiro Illuminati não precisa disso. Eu lhe juro, pela minha alma, pela minha felicidade, pela felicidade de toda a minha família. Nós não adoramos nenhum Deus externo. Nós seguimos os verdadeiros ensinamentos de Jesus e de tantos seres galácticos que estão falando isso há milênios. Com relação à simbologia maçônica, existem muitos símbolos, os originais e os que foram inseridos depois. Então, se o irmão quiser esclarecimento sobre um símbolo específico, sinta-se à vontade para perguntar e terei o grande prazer de responder dentro do meu conhecimento. E vamos à sua outra pergunta. Você menciona que todos queremos crescer, certo? Dentro de um grupo. E nesse ponto, a vertente negra da maçonaria e de muitos outros grupos possuem rituais questionáveis. Sim, rituais de sangue que poderosos mundiais, sem nenhuma boa intenção, usam. Né? E eles manipulam realmente a humanidade. E você não tocou nem a ponta do iceberg, meu irmão. Esses rituais, sabe o que eles fazem? Eu não sei aí no Brasil, mas aqui no canal, um dos canais americanos que eu vejo, enquanto está dando noticiário, toda a propaganda fala de uma criança, um adolescente, um jovem que sumiu, desapareceu, escafedeu-se completamente, nunca mais acham. Você sabe para onde esses jovens, essas crianças vão? Para ser usadas, serem sacrificadas em rituais satânicos. Sim, isso está acontecendo. Talvez numa casa vizinha sua possa ter algum grupo fazendo isso. E outros, uma grande parte, depois desses rituais, eles tiram os órgãos para uma pessoa do lado deles, da elite, que tem um problema no fígado, um problema nos rins, um problema de coração. Eles têm um esquema montado para roubar, sequestrar pessoas para transplantar órgãos e usar o seu sangue em rituais. Então, eu não vou negar isso, que existe. E você sabiamente pergunta, onde está a verdade? Qual a intenção dessas cabeças poderosas? Bem, em primeiro lugar, meu irmão, temos que nos perguntar, o que é a verdade? Pois cada cabeça possui sua própria verdade, baseada na experiência pessoal e na programação social. Um antigo ditado budista diz, 1000 monges, 1000 religiões. Quando um mestre verdadeiro é questionado sobre a verdade, ele nos diz para buscar nossa própria verdade. Existem sim princípios universais imutáveis, porém no nível humano tridimensional, ainda existe a dualidade, que pode criar verdades opostas. Então, quem sou eu para dizer o que é a verdade? Eu sei a minha verdade e o caminho que eu estou seguindo e que estou compartilhando aqui com vocês. Mas, nesse nível de manipuladores, a única verdade que eles querem é a manipulação e aumentar seu poder. Nada mais. Tá bom? Então, de novo, essa dualidade cria verdades opostas. E o que é a dualidade, se não a crença em dois poderes? É adorar a dois deuses, ou servir a dois mestres. Isso tudo está oculto até na Bíblia cristã, que milhares de pessoas ao redor do mundo leem toda semana, todo dia, mas não possuem a chave para interpretar. O Gênesis guarda as respostas para muitas perguntas, e a origem da dualidade, inclusive. Vocês sabem onde começa a jornada, o drama da queda humana? Na lenda bíblica do Jardim do Éden. Eu já tive a oportunidade de discutir esse assunto com escolásticos, teólogos, místicos, filósofos, e eles não puderam me responder essa pergunta sobre o significado verdadeiro da lenda do Éden e da serpente. E agora, humildemente, lhes revelarei mais uma grande verdade, ou um grande segredo oculto. Amado Wellington, antes de fazer um acréscimo aí ao seu último áudio, né?
Quero primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui para poder nos informar tudo que realmente foi ocultado da humanidade e hoje podemos apresentar às pessoas para que elas tirem suas conclusões, né? Como eu digo, não é para acreditar em tudo, mas também não duvidar de nada, porque os mistérios de Deus, há tantos mistérios que sabedoria é um aprendizado infinito e a gente sempre tem que estar buscando. Concordo em muito do que diz aí, praticamente quase tudo. Eu venho dar esses adendos aqui, não para contradizer nada, mas para concluir, né? O último áudio que você fez. A verdade, como você falou, nos liberta. Mas a gente só encontra a verdade através do amor. E o amor é universal. O amor constrói, né? O amor nos aproxima ao Criador. E é isso que Cristo veio nos ensinar. Então, assim, cada um dentro desta dualidade pode ter uma verdade em si. Mas quando as pessoas estão em amor, elas entram num coletivo de verdade, onde a verdade impera para todos aqueles que estão na mesma frequência do amor, né? Então, hoje, nós estamos desvendando aí tudo o que acontece nos bastidores, né? Que não é passado à população, principalmente por ainda existir, de certa forma, um aprisionamento dentro dessa dualidade, né? Mas que através do amor que Cristo veio aqui nos ensinar, não só Cristo, como Siddhartha Gautama, entre outros irmãos galácticos, arcangélicos também nos falam, que o amor é a única verdade que existe, o resto é ilusão. Então, quando nós amamos, nós sabemos o Deus que há dentro de nós. Só que só existe um Deus. E nós não podemos pensar que este Deus apenas está dentro de nós. Nós, como Cristo falou, adorai apenas o Pai, né? Então não podemos adorar nós mesmos, porque senão nós nos sentimos suscetíveis a fazer o que quisermos. Esse é um grande problema da humanidade, este livre-arbítrio que nos foi dado e acharmos que somos superpoderosos o suficiente para praticar o bem e o mal. Então não, sim, temos que respeitar o Pai Criador, a fonte de tudo que nos criou e que nós vivemos no mundo criado por Ele. Você fala que Deus está dentro de nós, eu concordo com você, mas Deus não está só apenas dentro de nós e não nos dá a liberdade de fazer o que quisermos. Existem leis universais que regem o universo. Então, Deus está em tudo, até na mãe natureza, até nos pássaros, nas árvores, em tudo que existe. No éter, né? Nas partículas até invisíveis perante os nossos olhos. Então, temos que sim respeitar a vontade de Deus, que é o amor, porque este é o sentimento onde nos interligamos a Ele. E é onde nós nos sentimos como Deus verdadeiramente. Então, se nós dissermos que todos nós somos deuses e temos que seguir o Deus como Namastê você falou, não é correto. Isso são ensinamentos simplórios, tá? De mestres que vieram aqui tentar nos ensinar a sair desta dualidade, mas o Deus que habita em mim, habita em você também, não é bem assim. Existe um Deus supremo, onipotente, onipresente e que vê tudo. Este Deus é o que nós devemos respeitar e o único que devemos adorar. Porque se nós nos acharmos tão deuses, não como Cristo falou, nós somos deuses porque somos divinos e saímos do Pai. Mas se nós nos acharmos prepotentes o suficiente, nós não respeitaremos essas leis divinas e a própria vontade do Pai. E quando nós sentimos a vontade do Pai por estarmos no amor em uma frequência mais elevada, nós sabemos os caminhos a seguir e sabemos distinguir o que é certo e errado. E é por isso que todas as pessoas que estão recebendo as ondas de energias atuais, né, do Sol central, da luz divina que chega até nós, estão despertando a consciência para o amor.
que é a grande chave do universo. É a grande porta para alcançar Deus dentro de nós, mas também em todo ao nosso redor. Porque o que há em cima, há embaixo. O que há dentro, há fora. Então, a partir do nosso olhar para a Mãe Natureza, por exemplo, nós vemos Deus. Não aqui dentro de nós apenas, mas fora também. E este é o estado de contemplação, de harmonia e de preservação do bem onde nós realizamos o trabalho. Tanto que eu realizo, como muitos dos nossos irmãos trabalhadores da luz também realizam. Então, eu quero fechar esse vídeo aqui. Tem mais respostas dadas por você, que vai ficar agora para o próximo vídeo. Peço desculpas porque o vídeo já ficou longo, mas voltaremos aqui com as respostas já dadas e com outras perguntas que farei para que nós possamos continuar aí com esta grande fonte de informação sobre todas as coisas, onde possamos tirar proveito aprendendo cada vez mais, tá bom? Agradeço todas as pessoas que estão assistindo o vídeo até agora, deram atenção. Agradeço a você, Wellington, por se disponibilizar para responder essas perguntas. E brevemente nos encontramos novamente. Amo todos vocês, muitas bênçãos. Até breve. Vitória da Luz.